Agora, convém inserir o niilismo dentro dessa arquitetura metafísica schopenhaueriana, não como elemento externo, mas como efeito cognitivo da própria dinâmica entre dor, vazio e vontade. Vontade schopenhaueriana. O niilismo, como consciência lúcida da vontade, é quando o vazio ele se torna a compreensão metafísica. Porque até aqui nós descrevemos estados vividos, a dor, o prazer, o vazio, a contemplação estética, o ascetismo. Mas agora emana uma nova dimensão, não mais o que sentimos, mas o que compreendemos sobre o que sentimos. Porque o pensamento humano não apenas sofre a vida, ele interpreta a vida. E quando a mente compreende a estrutura descrita por Arthur Schopenhauer, quando percebe que todo desejo é carência e toda satisfação é efêmera, é temporária, aí algo radical acontece. Talvez não tão quanto David Benatar, que o vazio deixa de ser apenas uma sensação. Deixa de ser apenas sensação. Ele se torna a revelação intelectual da ausência de finalidade do mundo. E essa revelação é o terreno do niilismo. O niilismo, neste enquadramento, não é simplesmente desespero emocional, nenhuma tristeza ali, nenhum tédio, nem apatia. Ele é um juízo ontológico. É a conclusão de que a existência não possui finalidade última, derradeira. O desejo não conduz à plenitude real. Nenhum valor é metafisicamente garantido. A realidade não responde ao anseio humano por sentido. O niilismo é o pensamento que emerge quando o intelecto compreende plenamente a lógica da vontade de Schopenhauer. E agora podemos distinguir três níveis profundos, né? O nível vivido, dor ou tédio, que é o nível experiencial estrutural, que é o vazio da satisfação impossível, e o nível cognitivo, que é o niilismo. O vazio é sentir que nada preenche, o niilismo é compreender porque nada pode preencher, e o vazio é fenômeno psicológico. E o niilismo é a interpretação metafísica desse fenômeno psicológico que é o vazio. E o niilismo é a interpretação metafísica desse fenômeno. Porque quando o ser humano apenas sofre ou se entedia, ele ainda está buscando soluções. Ele ainda está buscando novos objetivos, ou novos prazeres, ou novas distrações, ou novas ideologias, ou novas crenças, mas quando ele compreende a estrutura da vontade de Schopenhauer, a própria busca, a própria busca perde fundamento racional, porque qualquer satisfação será apenas interrupção momentânea do desejar. Nada final, nada definitivo, nada absoluto. Essa compreensão dissolve a esperança estrutural. E é aqui que o niilismo se torna existencialmente perigoso. Não porque produza dor, mas porque elimina a justificativa do esforço. E séculos depois vem Friedrich Nietzsche, que se nutriu demasiadamente de Arthur Schopenhauer, um discípulo até certo ponto, que diagnosticaria exatamente esse fenômeno em escala cultural. Quando os valores supremos deixam de sustentar a vida, o mundo perde seu eixo interpretativo. Mas há uma diferença crucial, né? Porque Nietzsche ele vê o niilismo como crise histórica.
Mas Schopenhauer revela sua raiz metafísica, porque para Schopenhauer o niilismo não emana quando valores declinam, caem. Ele emerge quando compreendemos o que o mundo sempre foi. E agora nós podemos inclusive descrever a trajetória profunda da consciência, que para Schopenhauer desejar intensamente é sofrimento, satisfazer desejos, tédio, oscilar entre ambos é perceber a futilidade disso tudo, o sentir o vazio estrutural de que nada satisfaz. E o pior, né? Eu fiz uma reflexão sobre isso. Compreender intelectualmente, diferentemente dos animais irracionais. E isso é o niilismo. O ser humano sofre e sabe que vai sofrer. O niilismo é o estágio em que a mente reconhece racionalmente aquilo que o vazio já insinuava emocionalmente. E aqui paira um dos fulcros mais sutis de toda a filosofia schopenhaueriana. Mesmo compreendendo a inutilidade do querer, mesmo compreendendo a inutilidade do ansiado querer, a vontade ela continua operando. O intelecto pode ver a futilidade, ele pode contemplar, mas o impulso ele permanece. Isso cria uma fratura interna. É lucidez sem libertação. Ele está lúcido, mas ao mesmo tempo é a vontade encarnada. O ser humano sabe que desejar é sofrimento, mas ele continua desejando. Ele sabe que nada satisfaz, mas ele continua buscando. E essa condição é profundamente trágica para Schopenhauer. E o niilismo é visão e não redenção. E aí entra a diferença entre o niilismo e a negação da vontade, né? Que agora podemos organizar os níveis finais da existência consciente, viver sem refletir, o sofrimento e prazer alternados, perceber o vazio, a inquietação existencial, compreender o vazio, que é esse niilismo, e renunciar ao querer, que é o Schopenhauer ele começa a apresentar técnicas ou métodos para tentar vencer ou para tentar se opor a isso, que é a libertação ascética. E o niilismo ele não transcende a vontade, ele apenas a desnuda. O niilismo apenas desnuda a vontade. Porque a libertação exige algo muito mais radical. Não é compreender, mas é cessar. Podemos dizer então que o niilismo é um limiar. Ele é o momento em que o mundo perde sua legitimidade emocional e intelectual, mas a vontade ainda está lá pulsando. Por isso ele é instável. Pode levar a dois caminhos, ao desespero e reafirmação desesperada do desejo, ou a renúncia profunda ao querer. E o niilismo é o portal, e não o destino final. Se organizarmos toda a metafísica existencial de Schopenhauer em níveis, teremos a vontade absoluta, fundamento do real, o desejo individual, manifestação da vontade, sofrimento e tédio, dinâmica da vida, vazio, revelação experiencial da insatisfação estrutural, niilismo, compreensão intelectual da ausência de finalidade, ascetismo, negação efetiva da vontade,
O niilismo é o momento em que a consciência vê o mecanismo inteiro, mas ainda está dentro dele. Aí o niilismo revela que o mundo não é feito para a felicidade, nem para a realização, nem para sentido algum. Ele é campo de autoafirmação infinita, de uma energia sem propósito. E aqui eu poderia inclusive citar Augusto dos Anjos. E quando isso é visto sem ilusão, todo o valor parece suspenso. Mas apenas parece mesmo, porque para Schopenhauer ainda resta algo absoluto, que é a possibilidade de negar a própria vontade. E o soneto que eu fiz menção, na verdade eu decorei, eu escrevi diversas vezes e eu fiz um soneto que ficou muito bom, com inspiração total e direta nele. Eu gosto de fazer essa prestação de contas, que é o Lamento das Coisas, de Augusto dos Anjos. O meu soneto está em dolências, mas eu farei menção. Eu apanhei o esqueleto, foi inspiração direta. Eu recitava de uma forma tão frenética e veemente e reiterada que Deus me concedeu uma inspiração, que ele vai dizer Augusto dos Anjos. Esse soneto é muito famoso de Augusto dos Anjos. Eu já vi até em documentário falando sobre ele, que ele vai dizer, olha, triste a escutar pancada por pancada a sucessividade dos segundos, ouço em sons subterrâneos do orbe oriundos, o choro da energia abandonada, o choro da energia abandonada, inutilizada, desse esforço que Schopenhauer estava mencionando. A ideia, sabe? E eu já vinculei Augusto dos Anjos com Arthur Schopenhauer e até David Benatar. Estou vinculando esses três e os fundindo em um. Porque Augusto dos Anjos eu já falei sobre isso, é mais focado na decomposição do corpo, mas não é somente isso. Schopenhauer mais na vontade, mas não é somente isso. E Benatar no antinatalismo, mas não é somente sobre isso. A ideia aqui é de uma energia imensa, mas sem finalidade, suspensa, desperdiçada, sem realização plena. E isso aparece em Augusto dos Anjos e em Arthur Schopenhauer, com linguagens diferentes, né? Porque, como eu disse, reiterando, um fala como metafísico da vontade e o outro como poeta da decomposição universal. Existe essa experiência filosófica rara e profundamente perturbadora, esse momento em que não sentimos apenas dor, vazio ou frustração, mas percebemos algo ainda mais radical, que há no mundo uma potência imensa, uma força colossal, uma energia que pulsa, que cria, que move, que transforma, e isso até então é nietzschiano, mas no entanto não parece haver finalidade última para tudo isso. É como se o universo inteiro fosse um esforço gigantesco que não chega a lugar algum para Schopenhauer e para Augusto dos Anjos. Como se a realidade fosse movimento sem destino, tensão sem resolução, impulso sem repouso. É nesse ponto que nasce a sensação metafísica do desperdício ontológico. E é exatamente essa intuição que une dois espíritos profundamente lúcidos, tétricos, lúgubres, sombrios, ainda que separados por linguagem, época e método. Arthur Schopenhauer e Augusto dos Anjos. Ora, para Arthur Schopenhauer, o fundamento do mundo não é razão, nem propósito, nem ordem moral. O que existe na raiz de tudo é a vontade. Mas é preciso ter atenção, essa palavra não significa decisão consciente.
A vontade é energia primária do existir. Eu já falei sobre isso. Ela é impulso de viver, é essa energia, impulso de viver, força de autopreservação, é a pressão para continuar sendo, é o desejo que nunca se satisfaz definitivamente. Ela não quer algo específico, ela quer continuar querendo. O que a vontade quer é permanecer e continuar. E isso muda tudo, porque se o fundamento do real é desejo sem finalidade, então o universo inteiro é atividade incessante sem realização final. A existência torna-se um processo de tensão permanente. Tudo luta para existir, tudo se afirma, tudo busca persistir, mas nada alcança plenitude estável. O resultado é uma estrutura trágica, é desejar, que gera sofrimento, é satisfazer, que logo gera tédio, e esse ciclo doido recomeça e é incessante, é a fome de morte que Augusto dos Anjos vai dizer. E aqui surge a percepção mais perturbadora. Toda a energia do universo trabalha. Não é que não trabalha, ela trabalha, está se movendo, está circulando, mas não trabalha para um fim último. É movimento absoluto sem conclusão. É potência infinita sem realização final. E é exatamente aqui que surge a sensação de que o mundo é um campo de autoafirmação infinita de uma energia sem propósito. E se Schopenhauer descreve isso com conceitos metafísicos, o exímio poeta Augusto dos Anjos descreve com imagens quase cósmicas. E nesse poema, olha galera, eu vou publicar hoje ele, tá bom? O que eu fiz com base nesse poema de Augusto dos Anjos, eu publicarei hoje. É o Lamento das Coisas. É um nome fantástico esse título, inclusive para pôr um nome em um livro. E eu me sinto como se eu estivesse pecando se eu não prestar contas. A inspiração ela vem de Deus. Mas eu devo ser honesto com vocês. Nossa, eu trabalhava nessa época de servente, meu pai é testemunha, e ficava recitando esses poemas de Augusto dos Anjos. Era gostoso demais. E essas inspirações eu escrevi, meu pai é testemunha, minha mãe, ela é professora, e eu chegava em casa na hora do almoço e falava, mostrava para ela, a inspiração geralmente vinha cedo, pela manhã. Eu escrevi esse soneto lá para 15, 16, meus 15, 16 anos. Uma fase muito complexa, o Lamento das Coisas. Eu vou publicá-lo hoje. E nesse soneto, a realidade de Augusto dos Anjos não é apenas sofrimento, né? Temos que distinguir isso entre ambos. Ela é energia não realizada, potência que não se cumpre, força que não se converte em forma plena. Num documentário que eu assisti, foi muito bom, que vai dizer sobre o choro da energia abandonada, o pranto da energia abandonada. Isso é forte. Da energia abandonada. Não, na verdade isso é extraordinário, é deslumbrante. Não é apenas uma dor humana, conforme nós falamos, estamos falando em outros sonetos dele. Augusto dos Anjos aborda todo o cosmos e volta ao ser humano. É o próprio universo lamentando sua energia desperdiçada. E depois vem uma das imagens mais metafisicamente violentas da poesia brasileira inteira. Essa parte aqui é carregada de
Meu Deus do céu, é muito forte. Eu até me arrepio ao lembrar-me desse soneto que ele vai dizer: dínamos profundos que podendo mover milhões de mundos, olha só, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estética do nada. Isso é muito forte, é muito intenso, é muito profundo. É a capacidade infinita, sabe? A realização diante dessa capacidade infinita. Nós temos uma realização incompleta. Meu Deus do céu. É uma potência universal imobilizada. Energia suficiente. Energia suficiente para criar, para mover milhões, bilhões, trilhões de mundos, mas que permanece suspenso e inerte. Isso é quase uma tradução poética da vontade de Schopenhaueriana, de Schopenhauer. Aquela força imensa, sem finalidade, sem consumação. Isso é muito forte. Meu Deus do céu, eu recebi agora uma inspiração de Deus que eu me concentro fascinado e encantado. Meu Deus do céu, que coisa bela. Merece até uma capa feita pelo Gemini sobre, aliás, eu poderia continuar e falar de Salomão, né, que eu tenho que falar sobre o niilismo do ponto de vista bíblico e que existiu. Salomão, ele vai se deparar perante o niilismo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E Salomão, ele vai parecer bastante com Schopenhauer em Eclesiastes, que Salomão também vai dizer: olha, você só descobriu tarde, meu amigo, mas a vida é isso. E a Bíblia não ausenta o niilismo, mas a gente tem paz no vale, a diferença é essa. A diferença do Salomão de Eclesiastes, porque Salomão ele teve diversas fases. Salomão de Cantares, se não tivesse a autoria dele, a gente jamais diria que foi ele que escreveu Cantares, porque é totalmente diferente. Um jovem baladeiro. Aí vem Provérbios, que ele vai absolutizar o conhecimento, e em Eclesiastes ele vai dizer: olha, o conhecimento é vaidade, até o legado é vaidade, tudo é ilusão. E ele não vai dizer somente isso, aí ele vai entrar em aspectos que Schopenhauer ele vai ponderar com uma profundidade técnica demasiada. Mas eu vou tentar permanecer aqui aí depois no YouTube, galera. É o seguinte, esses vídeos estão fragmentados. Eu vou publicá-los no Facebook, que é a minha rede social preferida, mas o Facebook tá me dando problema já, viu? Eu acho que é uma questão de resolução. Eu fui publicar um vídeo narrando um poema meu e deu problema, acho que é resolução, tem que ser uma resolução baixa, inferior, não sei como que funciona isso. Eu não entendo sobre isso, é minha mulher que vê essas coisas para mim. Mas já não gostei disso, já não apreciei. Tem o Instagram que eu não aprecio porque não tem álbuns, e só tem lugar para a imagem. E o TikTok é a rede social que eu estou tendo mais visualizações, é o TikTok. Mas a mesma coisa, podia ter álbuns. Cria álbuns no Instagram, no TikTok e acaba com isso. A questão é que eu quero ter os meus álbuns organizados, não um monte de coisa publicado um em cima do outro. Não, eu quero ter tudo organizadinho. Enfim, nos dois pensamentos aparece a mesma estrutura profunda. Não sofremos apenas porque algo falta, sofremos porque há energia demais e realização de menos. Há impulso infinito, mas forma finita. Há potência universal, mas concretização limitada. Isso gera um tipo específico de dor, a dor
do que poderia ser, mas não se torna. Poderia ser, tem energia para isso, tem força suficiente, mas não se concretiza. E Augusto dos Anjos chama isso de força imprecisa, de transcendência não realizada, de luz que não chegou a ser lampejo. Mas Schopenhauer chama isso de desejo interminável, de satisfação incompleta, de vida como tensão contínua. Ambos descrevem o mesmo fenômeno em linguagens diferentes. O mundo é um processo de tentativa que não se conclui plenamente. E tem o núcleo mais filosófico e mais profundo dessa comparação. Se existe energia infinita sem finalidade, ora, então isso aqui é Schopenhauer. O universo não é apenas trágico. Ele é estruturalmente frustrado. Não porque falhou ocasionalmente, mas porque não possui um fim para cumprir. A energia não é meio para algo, ela é apenas atividade que continua ali, tal como a vontade. Isso produz uma sensação metafísica devastadora. Tudo acontece, mas nada se completa definitivamente. Tudo se move, mas nada chega ao absoluto. E tudo emerge, mas tudo retorna à indeterminação. E é isso que Augusto dos Anjos expressa como a natureza que parou chorando no rudimentarismo do desejo. Desejo, aliás, será que a gente poderia vincular desejo com a vontade? Aqui desejo de Augusto dos Anjos representaria a vontade de Schopenhauer? Porque aqui está em maiúsculo. Se vocês forem ler, se não me falha a memória, o desejo vai estar em maiúsculo. E a vontade também, o V, D. Desejo esse que nunca se torna plenitude, que Augusto dos Anjos vai dizer. É um desejo que nunca se torna pleno, não por ausência de força, de poder, de energia. Porque isso tem de em excesso. Quando essa estrutura é percebida com clareza, todo o valor parece suspenso. E por quê? Porque valor pressupõe finalidade. Agora vale quando conduz a uma realização, mas se não há realização última, ora, então o esforço não culmina plenamente, a criação não permanece definitivamente, o desejo ou a vontade, o desejo de Augusto dos Anjos ou a vontade de Arthur Schopenhauer não encontra repouso final. Que inspiração que eu recebi de Deus! E tudo se torna processo sem desfecho, sem fechamento. E nesse cenário o sentido parece dissolver-se. A realidade não aponta para um cumprimento absoluto, ela apenas continua. E quando percebemos a ausência de finalidade, os valores parecem desaparecer. Mas isso é apenas estereótipo, aparência. Por um motivo profundo, mesmo que o universo não possua finalidade objetiva, a consciência ainda experimenta intensidade, ela ainda percebe beleza. Augusto dos Anjos e Arthur Schopenhauer não vai negar isso. E ainda percebe dor, ainda percebe significado vivido. Ou seja, o valor pode não ser garantido metafisicamente, mas ele continua emergindo fenomenologicamente. O mundo pode não ter finalidade última, mas a experiência ainda possui profundidade. A energia pode não se realizar plenamente, mas sua atenção ainda é vivida como realidade concreta. E assim o valor ele não desaparece. Ele deixa de ser absoluto e torna-se existencial. Podemos então sintetizar Schopenhauer
Contemplo o universo como vontade infinita, energia sem propósito final. E Augusto dos Anjos escuta o universo como lamento, energia que não se realiza plenamente esse desejo. Um descreve a estrutura e o outro escuta o choro dessa estrutura. Ambos revelam o mesmo drama cósmico. A existência é potência imensa que nunca se esgota em realização final. O universo inteiro parece um esforço infinito que não chega ao repouso absoluto, seja pela vontade que Arthur Schopenhauer vai se exprimir, ou seja pelo desejo de Augusto dos Anjos. E talvez seja isso que Augusto dos Anjos inclusive percebeu. Não o choro humano apenas, mas o choro do próprio ser, tentando tornar-se pleno e permanecendo sempre em processo, em processo. Não é apenas sofrer, é saber que sofreremos e mais ainda, saber que desapareceremos. Aí a dor deixa de ser apenas biológica e torna-se metafísica. Para Schopenhauer, a diferença essencial entre seres humanos, entre o homem e animais, não está no fato de sofrerem, até porque todos sofrem. A diferença reside, se pauta na forma da consciência. O animal vive preso ao presente imediato, ele sente dor agora, ele teme o perigo imediato agora, ele reage ao que está diante dele, mas não constrói mentalmente o sofrimento futuro como horizonte inevitável. E o ser humano não. O ser humano possui memória que prolonga a dor passada em trauma, imaginação que antecipa a dor futura. Por exemplo, medo da morte, de uma enfermidade, e razão que percebe o padrão repetitivo do desejar. Ele compreende que toda satisfação é provisória, é efêmera, que toda carência retorna, que a vida é ciclo. Assim, nasce um sofrimento exclusivamente humano, o sofrimento refletido, a dor pensada, a dor inevitável. O animal ele sente sim, mas o homem ele compreende o mecanismo de sentir. Mas Augusto dos Anjos avança para um abismo ainda mais profundo. Ele não descreve apenas a dor de viver, ele descreve a degradação da própria existência. Não apenas o sofrimento, mas a decomposição universal da energia vital. E como poderíamos vincular Nietzsche aqui, hein? Mas ficaria esdrúxulo. E isso aparece de forma visceral quando ele mesmo fala, como se contemplasse a matéria já em processo de ruína, no poema que nós estamos ponderando, com base em até 10 minutos, estrofe por estrofe, em Monólogo de uma Sombra, que ele vai dizer, é interessante saber de cor, nós estamos interpretando estrofe por estrofe desse poema, sobretudo porque ele me inspirou demasiadamente para escrever diversos poemas no meu livro Poeta Estelar. E tem uma parte justamente que Deus me trouxe à memória, que ele vai dizer: como um pouco de saliva cotidiana mostra o meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco. Olha só, eu amo o esterco. Os resíduos ruins dos quiosques. Essa parte me fez escrever um poema lá no Monólogo da Morte. Como quem estuda a importância do esterco, das fezes. Amo o esterco. Os resíduos ruins dos quiosques.
E essa parte agora aqui, que ele vai dizer, vai se introduzir totalmente na nossa atual reflexão. E o animal inferior que urra nos bosques, veja como ele reduz o intelecto humano. É com certeza meu irmão mais velho. Então ele vai dizer, como um pouco de saliva cotidiana mostra o meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques. E o animal inferior que urra nos bosques é com certeza meu irmão mais velho. Ou, aliás, ele introduz esse animal do campo como sendo superior a ele, um irmão mais velho dele. Aqui não há apenas pessimismo psicológico, há uma identificação ontológica com a matéria em decadência. O ser humano já se reconhece como aquilo que apodrece, já se percebe como continuidade do animal e continuidade do resíduo, que eu farei menção em um dos meus poemas cujo título eu não me lembro. A vida não é apenas sofrimento, é degradação em curso. E a lucidez, que é o mais duro, o mais rude, é a lucidez. E a lucidez, ela não consola, ela revela um destino biológico inescapável, porque na próxima estrofe, se não me falha a memória, Augusto dos Anjos ele vai dizer, tal qual, essa parte é muito forte, inclusive, o meu livro, Infortúnio, é com base nessa estrofe. Infortúnio de Rodrigo Mendonça. E essa vocação para a desgraça dele vai ficar muito marcado na história da poesia, na literatura brasileira. Ele vai dizer, tal qual quem para o próprio túmulo olha, amarguradamente se me antolha a luz do americano plenilúnio. Na alma, olha que belo, na alma crepuscular de minha raça, como uma vocação para a desgraça. Parece que tem uma vocação para a desgraça, né? Para a decadência, para a ruína. E um tropismo ancestral para o infortúnio. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, eu quero escrever um livro com... O nome dele vai ser Infortúnio. Com 15, 16 anos eu fiz isso. E até hoje eu não consegui organizá-lo para vocês verem como é. A minha mãe diz que eu sou muito perfeccionista. O Poeta Estelar, depois de pronto e depois da IA, para conseguir polir aqui e ali, ajustar, tá demorando mais de um ano. É só organização. Mas enfim, agora, quando eu terminar o poeta... Terminei. Aí eu vou para... Que eu fui solicitado por vocês para Monólogo da Morte, né? Que são esses poemas aqui. Nesse Monólogo da Morte eu vou tentar... Na verdade eu fiz vários sonetos inspirados diretamente em Augusto dos Anjos, mas eu vou tentar também... Eu tentei, na verdade... Só que aí eu vou ter que corrigir, polir, mas graças a Deus tem a IA para me ajudar, corrigir os pontos, né? Enfim, vai ser Monólogo da Morte. Mas aqui está a diferença decisiva. Schopenhauer revela que a vida sofre continuamente e Augusto revela que a vida está orientada para o colapso desde a origem. Não é apenas que sofremos, é que nos desfaremos. E animais, eles sentem dor intensa, sentem medo, sentem a ameaça, sim, mas não há evidência de que eles possuam representação conceitual da morte como destino universal ou uma reflexão sobre a futilidade última da existência. Eles reagem ali à morte quando ela se aproxima, quando uma doença ou quando um predador o ataca, mas não vivem sob a ideia abstrata da própria decomposição inevitável, nem sequer refletem sobre isso, que é a consciência,
E o animal, então, ele sofre biologicamente, mas o homem, o humano, ele sofre biologicamente e ontologicamente. Ambos, então, descrevem a realidade, o Arthur e o Augusto, a realidade como energia em movimento sem realização definitiva. Na filosofia, é a vontade infinita que nunca se satisfaz, e na poesia, é o desejo cósmico que nunca se realiza e se dissolve. Mas o ser humano ocupa um lugar singular. Ele é o ponto onde a energia toma consciência do próprio fracasso. E a vontade sofre. E no homem, sabe que sofre. O desejo se dissipa. E no homem, sabe que se dissipará. E aqui está o núcleo da tragédia consciente, né? São 3 camadas simultâneas: o sofrer, o saber que continuará sofrendo e saber que tudo terminará em dissolução. A vida torna-se esforço incessante, sabendo que nada será preservado. É a energia que trabalha sabendo que será absorvida pela matéria. É a existência que se move sob a certeza da extinção. E isso é o verdadeiro lamento cósmico, aliás. Eu poderia tentar fazer um soneto com base nisso sobre o lamento cósmico. Nos animais, a natureza luta para existir. Nos humanos, a natureza percebe que luta em vão, inútil, em forma improfícua, despiciente, e continua lutando. E continua lutando. E talvez por isso a lucidez seja mais pesada do que a própria dor. A lucidez é mais rude do que a própria dor. Porque a dor, ela pode cessar, mas a consciência da finitude acompanha toda a duração da vida. E assim, onde a energia pulsa, a consciência assiste. Onde o desejo arde, a decomposição já começa. Mário Quintana, ele vai dizer um soneto assim: a minha morte nasceu quando eu nasci, cresceu, balbuciou comigo, e dançamos juntos, ó amigos, na pequenina rua em que eu cresci, em que eu vivi. Como que era esse soneto? Eu sabia ele de cor. Eu decorei toda a Rua dos Cataventos de Mário Quintana. Esse livro me fascinou. A minha morte nasceu quando eu nasci. Cresceu, balbuciou comigo. E dançamos com amigos na mesma rua. Já não tem mais aquele jeito antigo de mim, que ai de mim. E ele vai dizer: olha, a minha morte nasceu comigo. No momento em que se nasce, já começa esse ciclo doido da vontade e do desejo. E ele vai dizer: agora que eu estou velho, ela já não tem mais aquele jeito dócil, sutil, tenuê, não. Então, onde o desejo arde, a decomposição, ela já começa. Mas o maior problema não é nem esse, porque nesse caso de Quintana, uma criança, ela ainda está à parte. Mas a partir do momento em que a lucidez, a filosofia, essa lucidez, ela vai amadurecendo no espírito humano, então a dor, ela como disse Quintana, ela se apresenta de uma forma mais monstruosa, mais lúcida. Porque uma criança não tem essa mentalidade, mas o adulto, ele já começa a contemplar tudo isso sem véus, sem máscara, de forma trágica, visceral, brutal. E o ser humano permanece assim, lúcido, vivo, e provisório, e efêmero. Então, meus amigos, Deus me inspirou, e essa foi a inspiração que eu mais consegui vincular Augusto dos Anjos e Arthur Schopenhauer, porque eu lembrei do Lamento das Coisas, do poema de Augusto dos Anjos, e ele faz uso do desejo dentro dessa energia. E isso é Schopenhauer na vontade.
Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Então, quando eu coloco lado a lado aqui Arthur Schopenhauer e Augusto dos Anjos, perceba que ambos falam então de uma mesma força profunda da existência, mas observada em níveis diferentes de revelação. Então, nós podemos sim dizer que o desejo em Augusto dos Anjos é uma expressão particular da vontade de Arthur Schopenhauer. Mas não é toda a vontade, evidentemente. É apenas sua manifestação já consciente da própria ruína. Porque a vontade em Schopenhauer é o princípio fundamental da realidade. Ela é aquela força cega que move tudo, isto é, a matéria, a vida, o impulso, o crescimento, a luta, a reprodução, a sobrevivência. E ela não pensa, ela não planeja, ela não tem finalidade última. Ela simplesmente quer, ela quer, ela quer, ela quer continuamente. É a fome de morte que Augusto dos Anjos vai dizer. E é necessário saber o poema negro decorado, hein? Eu vou passar todos esses. Eu vou repassar, na verdade. O poema negro ainda está fresco na minha mente. É muito gostoso. É porque eu não decoro lendo, eu decoro ouvindo. Antes de dormir, eu deixo. Eu fico escutando. E Augusto dos Anjos ele vai dizer: para iludir minha desgraça, estudo. Intimamente sei que não me iludo. Para onde vou, o mundo inteiro o nota. Nos meus olhares fúnebres carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente de um chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho e a mim pergunto na vertigem: quem sou? Para onde vou? Qual minha origem? E me parece um sonho a realidade. Em vão, com o grito do meu peito emprego, dos brados meus ouvindo apenas o eco, eu torço os braços numa angústia douta. E muita vez, à meia-noite, rio, sinistramente vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. É a morte, esta carnívora assanhada, serpente má de língua envenenada que tudo que acha no caminho come. Perceba que esta é a vontade é como se fosse a vontade, essa fome que é a vontade de Schopenhauer tem. É a morte, esta carnívora assanhada, serpente má de língua. Schopenhauer diria que não morte, mas a vontade. Se fosse Schopenhauer, ele diria, é a vontade, esta carnívora assanhada. Serpente má de língua envenenada que tudo que acha no caminho come. Faminta e atra. Mulher, atra, é uma palavra que Augusto dos Anjos utiliza com... Ele utiliza demasiadamente, é uma palavra curta, assim como vil, e que se dá para utilizar muito também. Que é 1º de janeiro, sai para assassinar o mundo inteiro, e o mundo inteiro não lhe mata a fome. Sai para assassinar o mundo inteiro, come o mundo inteiro, devora, e ainda assim continua com fome. Para Augusto dos Anjos, é a decomposição, é a morte. Para Schopenhauer, é a vontade. E nós teremos também a psicologia de um vencido, onde Augusto dos Anjos ele vai de uma forma, isto é, em um soneto, né? E também é interessante memorizar esse poema, que ele vai deixar claro sobre isso, que ele vai dizer: eu, filho do carbono. E eu fiz um poema, no livro Poeta Estelar, eu estudei sobre o carbono e sobre o amoníaco, e fiz 2 sonetos, um sobre o carbono, ao poeta, homenageando Augusto dos Anjos em relação a esse poema. Ele vai dizer: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Aí aqui entra o neologismo dele. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, e na Monólogo da Morte eu vou falar muito sobre o verme, esse verme. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda
a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Então é essa fome, esse desejo para Augusto dos Anjos, nós podemos classificar como sendo desejo, né? Descrito pelo poeta. E já é essa mesma força, mas é percebida do ponto de vista de quem sabe que ela fracassa. Se a vontade é impulso universal, o desejo augustiano é um impulso vivido por um ser que sabe que se desgasta, que sabe que se decompõe e que sabe que desaparece. Ou seja, a vontade é a energia metafísica, o desejo é essa energia experimentada existencialmente e já atravessada pela consciência da morte. Então nós podemos formular a distinção de um modo rigoroso, né, que a vontade em Arthur Schopenhauer é cósmica, é impessoal, é anterior ao indivíduo, é cega, é aquele motor do existir. E o desejo em Augusto dos Anjos é vivido no interior da consciência humana, é pessoal e é sensível, já sente o desgaste do corpo e da matéria, já percebe a dissolução inevitável. É a vontade, que sabe que vai desaparecer na forma individual. Em Schopenhauer, a vontade é a força que quer viver. Em Augusto dos Anjos, o desejo é essa força, mas percebendo que viver é decompor-se. A vontade é o impulso universal de existir, e o desejo augustiano é esse impulso, mas iluminado pela consciência da própria desintegração, ou ainda mais profundo, que Schopenhauer revela porque tudo se move, e Augusto revela o que acontece com aquilo que se move. E o ser humano é o lugar onde essas duas verdades se encontram, isto é, o impulso de viver e a lucidez de que toda forma vivente se desfaz.